Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje, 24/3/2021, 24 de março de 2021, quarta-feira. E a nossa aula é de língua portuguesa, tá? E eu sou a professora Luciana. Vamos começar a nossa aula, então? Para a aula de hoje, usaremos a apostila Aprende Brasil, lá na parte azul, que é língua portuguesa, e também o caderno, tá? O caderno para fazer o cabeçalho. Então, peguem o caderno e escrevam lá. Escola Municipal Odila Galilista, Macatuba, 24/3/2021. Sou, não se esqueçam, que nome e sobrenome se escreve com letra maiúscula inicial. A rotina do dia, faremos a oração do estudante e depois vamos para a apostila Aprende Brasil, em língua portuguesa, das páginas 32 a 36. Vocês têm ainda uma leitura de leite sobre a água, essa semana, né? Semana Internacional da Água. E depois vocês têm aula de arte lá no grupo da professora Denise, certo? Então eu aconselho vocês a parar o vídeo um pouquinho agora, fazer o cabeçalho e depois retomar, ok? Volta o vídeo para começarmos as atividades da apostila. E para isso, escolham na casa de vocês um local bem ventilado, bem confortável e limpo, tá? E sentem-se alinhar com a coluna reta, tá? Para o cérebro entender que está na hora de estudar. Não pode fazer a aula deitado, relaxado, tá? Porque o cérebro vai entender que está na hora de descansar, tá? E não vai guardar as informações. Combinado, então? Então, vamos lá. Façam o cabeçalho, depois retomo o vídeo. Vamos para a nossa oração? Senhor, eu sou estudante e, por sinal, inteligente. Prova isto é o fato de eu estar aqui, conversando com você. Obrigada pelo dom da inteligência e pela possibilidade de estudar. Mas como você sabe, Cristo, a vida de estudante nem sempre é fácil. A rotina cansa e o aprender exige uma série de renúncias. O meu jogo preferido, os meus passeios e também alguns programas de TV. Eu sei que preparo hoje o meu amanhã. Por isso lhe peço, Senhor, ajude-me a ser um bom estudante. Dê-me coragem e entusiasmo a cada dia para recomeçar. Abençoe a mim, a minha turma e as minhas professoras. Amém. E também nos livre, né, desse mal do Covid-19. Bom, vamos lá. Lembrem-se de dar o ok para a aula de hoje, tá? É a presença de vocês na aula e também, sempre que possível, pelo menos 2 vezes na semana, enviar as imagens das atividades. Pessoal, fazer a correção das atividades. Só que não pode ficar esperando a correção para preencher a apostila, porque aí você não está aprendendo nada, tá? E depois, como você vai fazer as avaliações? As avaliações serão presenciais. E depois, o ano que vem, quando precisar desse conteúdo, como que você vai fazer? Né? Aí não vai saber. Então, façam as atividades e todo dia faça a correção da aula anterior. Combinado? Posso contar com vocês? Vamos lá. Bom, relembrando, né, pessoal, os cuidados para prevenir o contágio do Covid-19. Lavar as mãos com sabão, água, sabão, ou passar álcool gel. Cobrir o nariz e a boca se for tossir ou espirrar. Evitar aglomerações. Não ir a supermercado, comércio em geral, festas, churrascos. É para ficar nesse momento somente com as pessoas que vivem dentro da sua casa. Tá? Manter os ambientes bem ventilados e não compartilhar objetos pessoais. Copo, escova de dente, talheres, pratos, certo? Toalhas, ok? Continuando, vamos lá. Principalmente, né, pessoal, o uso correto da máscara. A máscara tem que tampar a boca e o nariz, né? Não adianta ficar com o nariz para fora. Não vai resolver nada, tá? Continuando, então. Então, hoje ainda continuaremos na unidade 2, entre cédulas e moedas, né? Falando um pouco mais
sobre o nosso dinheiro, né? Usaremos ele hoje para estudar sobre concordância verbal, tá? Então, o texto, né, de Olho no Dinheiro, que é o título da unidade desse que nós estamos vendo nessas últimas aulas, né? Aqui tem mais uma parte do texto. E agora, o assunto de hoje, na página 32. Então, peguem a apostila, abram na página 32, coloquem a data de hoje, 24/3/2021, certo? E vamos saber o que é concordância verbal. Quem sabe o que é isso? Nós já vimos um pouquinho sobre verbo. Quem se lembra o que é verbo? Verbos são palavras que podem indicar, que indicam ação, estado ou fenômeno de natureza. Por exemplo, andar, falar, estar, chover, nevar. São verbos, tá? São palavras que indicam. Hoje, nós vamos usar o verbo na forma de ação. Tá? Nós vamos estudar o verbo na forma de ação e fazer a concordância verbal do verbo dentro de uma frase. Tá? Então, vamos lá. Releia esse trecho do texto. A arara vermelha grande habita, principalmente florestas, tá? Então, a palavra em destaque indica uma qualidade ou uma ação. A arara habitar as florestas. Significa que é uma qualidade da arara? Ou é a ação dela viver num lugar, habitar um lugar? Né, gente? É a ação. Isso mesmo. Portanto, habita é uma palavra que indica ação, então é um verbo, tá? Habita é verbo. Atividade B. Palavras que indicam ação são chamadas de verbos ou adjetivos. Adjetivos são palavras que dão qualidades às coisas. Assim como substantivo são palavras que dão nome às coisas. No caso, essa palavra que indica uma ação é chamada de verbo. Então, atividade C. Quem pratica a ação de habitar? Quem habita as florestas? Isso, a arara vermelha grande. Então, quem pratica a ação? A arara vermelha grande. Muito bem. Que verbo indica a ação realizada? Já falamos, né? Habita. Então, o verbo que indica a ação realizada é o verbo habitar, né? O verbo habitar. Atividade 2. Vamos lá. Reescreva esse trecho trocando a arara vermelha grande por as araras vermelhas grandes e fazendo os ajustes necessários. Bom, então vocês vão fazer lá. Vocês vão reescrever esse trecho. Olha só. Deixa eu fazer essa parte com vocês. Então era, né? No original é a arara vermelha grande. Então vai ficar, olha só, nós só vamos colocar, copiar entre aspas, né? Deixa eu achar aqui. As ara, deixa o tracinho, vermelhas grandes. Bom, agora, olha só. Lá no original é habita. Só que nós estamos passando essa frase para o plural, né? Então, está ficando assim. As araras vermelhas grandes. Nós podemos colocar habita? Não, né? Porque está no plural. Então, como que vai ficar? Quem sabe me dizer? Acertou quem disse habitam. Habitam, vírgula, principalmente
principalmente, gente, erro de digitação, principalmente, vírgula, florestas, né? Então, olha só, a palavra habitam, que antes era habita. O que nós fizemos com essa palavra? Nós tivemos que mudá-la, né? Por quê? Porque ela precisava combinar com o restante da frase. E isso é a concordância verbal. Certo? Deu para entender? Então, façam. Próxima atividade. Então, quem pratica ação? Quem pratica ação de habitar as florestas? A arara vermelha grande, né? E que verbo as araras, no caso, no plural, né, gente? As araras vermelhas grandes. E que verbo indica a ação realizada? Ó, antes era habita, agora é habitam. Então, agora, ao reescrever o trecho, que outra alteração você precisou fazer? Converse com os colegas. Além de trocar as araras vermelhas grandes, que outra palavra você precisou trocar? Que outra adequação você precisou fazer? Isso mesmo. Você precisou trocar a palavra habita, né? E deixar que passou a ser habitam, né? Por quê? Por que nós fizemos isso? Vamos reformular junto aqui? Porque, pessoal, as palavras têm que concordar, né, dentro da frase. Então, olha como que vai ficar. O verbo tem que concordar com o elemento que se refere. Ou seja, o verbo ele tem que concordar com o restante da frase, com os elementos a que ele se refere. No caso aqui, qual é o elemento? As araras vermelhas grandes, né? Que não podia mais ficar habita, porque agora são as araras. Então teve que passar a ser habitam. Então, o verbo ele tem que concordar com o elemento que ele se refere, certo? Completem aí, tá? Bom, continuando então, vamos para a próxima página. Página 33. E nós vamos fazer, na página 33, nós vamos fazer essas alterações também na frase, tá? Vamos tirar quais são os verbos, quais são os elementos a quem está se referindo, duas vezes, tanto na frase no singular, quanto depois na frase no plural. Tá? Vai ter que mudar o verbo também. Então, vamos lá. Vamos limpar tudo para estudar a próxima página. Olha só, releia página 33, coloquem a data de hoje na página, atividade 3. Releia estes outros trechos e faça o que se pede. Então, olha só, o mesmo trecho, nós vamos analisar ele duas vezes. A tartaruga de pente está ameaçada de extinção por causa da caça e vive em recifes de coral e águas costeiras rasas. Bom, quem está ameaçado de extinção? Gente, quem está ameaçado de extinção? A tartaruga de pente, né? Por enquanto aqui é no singular. A opa. A tartaruga de pente. Quais são os verbos? Deixa eu tirar aqui, senão eu não enxergo. E quais são os verbos, gente, dessa frase? Olha só. Está ameaçada e vive. Eles estão destacados aqui, ó. Opa. Está ameaçada e vive. Então, quais são os verbos? Está, vírgula, ameaçada e vive, tá? Esses são os verbos dessa frase. Agora, reescreva esse trecho,
fazendo a concordância entre os elementos. Fazendo a concordância entre os elementos. Então, agora nós vamos passar a frase para o plural. As tartarugas de pente. E agora, como vai ficar? As tartarugas de pente. Como vai ficar? Quem diz? Pode continuar sendo está? Não, né? As tartarugas de pente estão ameaçadas de extinção. E agora o outro verbo, vivem, viver. Como que vai ficar? Pode continuar sendo vive? Mesma frase, se tratando de mais um elemento? Não, né? Vai passar a ser vivem em recifes de coral e águas costeiras rasas. Ponto final. Né? Deixa eu pegar aqui. Olha só. Então, olha como vai ficar a frase no plural. As tartarugas de pente estão ameaçadas de extinção e vivem em recifes de coral e águas costeiras rasas. Bom, agora, nessa frase aqui, que mudou, quem está ameaçada de extinção? E agora? Quem está ameaçada de extinção? A tartaruga de pente? Ou as tartarugas de pente? Isso mesmo. As tartarugas de pente. Bom, e quais são os verbos, gente? Eles mudaram também, né? Mas continuam os mesmos. Estão ameaçadas e vivem, né? Olha só. Então, fizemos a adequação dos elementos, né? Fizemos a concordância verbal, né? A frase era: a tartaruga de pente está ameaçada e está ameaçada de extinção e vive em recifes de coral e águas costeiras rasas. Bom, mudamos a frase, passamos ela para o plural. Como que ela ficou? As tartarugas de pente estão ameaçadas de extinção e vivem em recifes de coral e costeiras rasas. Quem está ameaçado de extinção nessa nova frase? As tartarugas de pente. Quais são os verbos? Estão ameaçadas e vivem. Né? Olha, era está ameaçada e vive. Agora ficou estão ameaçadas e vivem, certo? O mesmo vocês farão com essa frase B agora. Olha só, outra frase, essa vocês farão sozinhos, tá? Então, olha só. A garça branca grande mora em lagos e rios e come peixes. Bom, vamos lá. Quem mora em lagos e rios e come peixes? A garça branca grande, certo? Quais são os verbos? Eles já estão destacados, ó. Mora e come, né? Bom, tudo bem. Agora, nós vamos mudar a frase. A frase vai passar para o plural, tá? Olha só. As garças brancas grandes. E agora? O verbo mora. Como que vai ficar? Moram, né? Com M no final. Moram em lagos e rios e come. O verbo come, como que vai ficar? Comem, com o M no final. Peixes, tá? Certo? Bom, nessa nova frase agora, no plural. Quem mora em lagos e rios e come peixes? Quem? As garças brancas
grandes, né? E quais são os verbos? Eles mudaram, né? Mora passou a ser moram. E come passou a ser comem, né? Completem aí, certo? Bom, então isso, né? Essa adequação chamamos de concordância verbal, certo? A adaptação do verbo ao elemento a que ele se refere. O verbo, ele tem que combinar com o restante da frase, certo? Deu para entender? Pessoal, se ficar alguma dúvida, pode chamar a professora, que nós explicamos novamente. E esse assunto, ele ainda volta, tá? No decorrer desse ano e no 5º ano. Ele retoma e aprofunda, tá? Então, vamos lá. Bom, agora, nós temos aqui na página 34, tá? No texto puxa-texto, o texto de divulgação científica. Então, coloquem a data de hoje aí na página. Hoje é dia 24/3/2021, certo? Alinhe essa coluna, senta corretamente. Agora, eu sugiro que vocês pausem um pouquinho o vídeo e façam a leitura silenciosa desse texto, tá? Para que você treine a leitura e também, na hora de realizar as atividades, já esteja com ele mais claro na cabecinha, certo? Então, pausa um pouquinho o vídeo, faz a leitura e depois retoma o vídeo, certo? Então, vamos lá. Retomando, então, texto de divulgação científica. Você já leu que a arara vermelha grande gosta de se alimentar do fruto do buriti e de coquinhos? Agora leia o texto a seguir e conheça um pouco mais sobre esse fruto. Buriti, da Mauritia flexuosa, LF. Vai ter uma pergunta lá, pessoal, que é qual é o nome científico do buriti? Tá? É esse aqui, Mauritia flexuosa, LF. Tá? Esse é o nome científico do texto, do buriti, certo? Então, vamos lá. Acompanhe a leitura com a professora. Faça a leitura digital, com o dedinho, com a régua ou com o lápis. O buritizeiro é uma das maiores palmeiras da Amazônia, possuindo de 30 a 50 centímetros de diâmetro e de 20 a 35 metros de altura. Oferece um fruto nutritivo importante para as pessoas e animais da região. A distribuição geográfica do buritizeiro abrange toda a região amazônica, o norte da América do Sul e estende-se pelo nordeste e centro-sul do Brasil. Essa palmeira prefere áreas alagadas, igarapós, beira de igarapés e rios, onde é encontrada em grandes concentrações. A água ajuda na dispersão das sementes, formando populações extensas de buritizais. Os frutos, folhas, óleo, pecíolo e tronco são utilizados para muitos fins. O buriti também é conhecido no Brasil como miriti, muriti e buriti do brejo. Esse é um texto da Patrícia Shanley e do Gabriel Medina, que está lá no livro Frutíferas e Plantas Úteis da Vida Amazônica, certo? Bom, então vamos lá. Página 35 agora. Coloquem a data de hoje na página. Sentem-se corretamente e vamos responder as questões, tá? Se surgir alguma dúvida ao responder as questões, o que vocês devem fazer? Retomar a leitura do texto, certo? Pessoal, mais uma coisa. Resposta começa com letra maiúscula e termina com ponto final, certo? Então, vamos lá. Responda oralmente as questões, depois faça o registro escrito, tá? Que tipo de árvore é o buritizeiro? Se não se lembra, faz o quê?
Retoma o texto. B, qual é o nome científico do buriti? Ah, lembra que eu falei isso? C, em que tipo de lugar o buritizeiro cresce? D, em relação à distribuição geográfica, onde o buritizeiro é encontrado? E, que partes da planta são utilizadas pelas pessoas? F, que altura o buritizeiro atinge? G, por quais outros nomes o buriti é conhecido no Brasil? Todas essas respostas estão no texto, tá? É só retomar e responder. Letra maiúscula inicial. Atividade 3. Releia esse trecho do texto sobre o buriti e observe a palavra em destaque. Em seguida, sublinhe a que essa palavra se refere. Então, nós vamos ler, nós vamos prestar atenção na palavra que está destacada e depois nós vamos sublinhar a que ela se refere, certo? Então, vamos lá. Essa palmeira prefere áreas alagadas, igarapós, beira de igarapés e rios, onde é encontrada em grandes concentrações. Bom, gente, qual é a palavra destacada? Onde. E onde se refere ao quê? De ela é encontrada, né? Então, o que é que nós vamos destacar aqui? Onde ela é encontrada. Em áreas alagadas, igarapós, beira de igarapés e rios. É isso que nós vamos destacar, certo? Então, onde ela é encontrada? Áreas alagadas, igarapós, beiras de igarapés e rios, certo? Então, vamos lá. Próxima atividade, então. Página 36. Olha só. Última página de hoje, certo? Atividade 4. Releia estes outros trechos, observando as palavras em destaque. Não esqueçam de colocar a data de hoje na página. 24/3/2021. Vamos lá. Essa palmeira prefere áreas alagadas, igarapós, beira de igarapés e rios, onde é encontrada em grandes concentrações. Então, quais são as palavras destacadas nesse trecho? Igarapós, igarapés, igarapós e igarapés. Agora, o próximo trecho. Os frutos, folhas, óleo, pecíolo e tronco são utilizados para muitos fins. Então, olha o que vocês vão fazer agora. Bom, a palavra é destacada aqui, pecíolo. Pesquise em um dicionário o significado das palavras em destaque. Depois, registre-o aqui. Pessoal, quem não tem dicionário, o que faz? Pode pesquisar no Google. Lembrando, sempre que for utilizar o Google, o ideal é que tenha sempre um adulto junto, porque pode aparecer algumas coisas que não são adequadas à idade de vocês, certo? Então, vamos lá. Igapó, não é igarapó, gente, é igapó. Vai pesquisar, tá? Igarapé e pecíolo. Pesquisem e coloquem alguma informação sobre eles aqui, tá? Próxima e última atividade. Você leu que os frutos, as folhas, o óleo, o pecíolo e o tronco do buritizeiro são usados para muitos fins. Com o professor e os colegas, pesquise alguns usos dessas árvores. Depois, relacione os usos descritos a seguir a cada parte do buritizeiro. Bom, então tem aqui frutos, folhas, óleo, pecíolo e tronco, tá? Vocês vão colocar qual é o fim deles. E onde tem isso, pessoal? Exatamente. É só ler, né? Não pode ter preguiça. Então, frutos. Para que ele é usado? Na fabricação de brinquedos e rolhas? Ou de doces, sorvete, picolés e vinho? Ou ainda, cobrir casas, tecer chapéus? De seu interior é extraído um tipo de farinha? Ou usado para cozinhar e fritar? Encontre e ligue, tá? A parte da planta ou a função dela, certo? Bom, pessoal, por hoje é só, tá?
Então, não esqueçam de, assim que terminar a aula, retomar tudo que foi estudado, tá? Mesmo porque após toda criança, além do período de aula, ela precisa de pelo menos mais 1 hora de estudo todos os dias. E tudo que você aprendeu na escola ou na videoaula, como nós estamos fazendo nesse momento, precisa ser revisto, tá? Lembrando, aula dada, aula estudada, tá? Pessoal, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijos.